faleceu no dia 24 de agosto, em São Paulo, José Maria Galhaçe, grande combatente comunista, figura inapagável do movimento comunista brasileiro e ferrenho internacionalista. Aos 96 anos, a causa foi morte natural, já que sua saúde estava debilitada por mais de 8 décadas de combates e heróicas lutas a serviço do proletariado revolucionário. José Maria é um dos veteranos fundadores do AND, permanente e incansável entusiasta. Eu sou José Maria, sou um dos fundadores do jornal A Nova Democracia. Um jornal, para ser livre, como o jornal A Nova Democracia, precisa se apoiar nas massas. E por isso eu estou aqui, a fim de pedir a todos os brasileiros que contribuam financeiramente, que assine o jornal e o divulgue para a liberdade nacional. Queria apresentar a vocês aqui minha companheira de 28 anos, uma atuante no jornal A Nova Democracia, funcionária, profundamente interessada na expansão do jornal, e nós dois vamos trabalhar até o fim da nossa vida na construção desse jornal. Nascido em 1926, entre as duas grandes guerras mundiais no bairro do Meier, subúrbio do Rio de Janeiro, José Maria foi testemunha e personagem dos principais embates da luta de classes em nosso país. Já no início da sua juventude, como aluno do Colégio Pedro II, ingressou no Partido Comunista do Brasil, PCB, em 1944, no contexto do grande entusiasmo pelo decisivo papel da União Soviética e do grande Stalin na derrota do nazifascismo. José sempre se referia a um estudante do Pedro II que passou a procurá-lo para conversar, impressionado pela postura combativa do jovem secundarista Zé Maria frente a trotes degradantes no colégio. Esse amigo de colégio, que viria a ser o camarada Otávio, morreu nas masmorras do Estado Novo Getulista. José Maria participou da luta em defesa do partido e contra os revisionistas na fração liderada por Mário Alves, PCBR, e combateu o profundo imobilismo da direção do PC brasileiro frente ao golpe militar de 1964. José integrou a resistência armada ao regime militar fascista, atuando em sua linha de frente, e prosseguiu seu combate na prisão. Requisitado pelo PCBR a uma missão sabidamente arriscada, por decisão consciente e voluntária, José aceitou e, na sua execução, foi preso. Nos cárceres do regime fascista, José Maria foi vítima das mais cruéis torturas por 120 dias. Os algozes, indignos, chegaram ao ponto de torturarem não apenas ele, mas também sua esposa e sua filha, na sua presença. Entre as sessões de espancamentos e torturas, exausto e fraturado, José Maria realizava, na cela mesmo, uma série rigorosa de exercícios físicos para manter-se forte e continuar resistindo. Sua conduta firme em não passar nenhuma informação ao inimigo foi exemplar para muitos combatentes de sua época, como segue sendo aos combatentes de hoje. José foi um tenaz crítico da Comissão da Verdade, conciliação dos governos do PT com os militares torturadores do regime de 1964. Por não terem sido exemplarmente punidos todos os crimes que os militares cometeram, hoje a extrema-direita e seu chefete, Bolsonaro, podem abertamente exaltar o torturador coronel Brilhante Ustra, e tudo ficar impune. Porém, o depoimento de José Maria na Comissão da Verdade foi histórico. Eu também convivi, companheiros, com aqueles momentos do julgamento de Nuremberg. E em momento nenhum, durante aquele tempo, eu ouvi falar em revanchismo, em vingança contra os crimes que os nazistas cometeram. Eu não sou daqueles que acreditam que pela criação dessa comissão dita da verdade, chamada da verdade, e o nada sejam a mesma coisa.
eu creio que foi dado um pequeno passo. Agora, se esse passo vai continuar, ou vai ser um passo inútil e ilusório, está na mão dos senhores. Está na mão dos senhores. O que essa comissão tem feito até agora, nada representa para mim e o grupo que me circulam. Absolutamente nada. Assim como minha filha não pode falar, não pode ouvir falar até hoje, 40 anos depois ela não pode ouvir falar, porque elas tiveram que fazer um tratamento psicológico, psicanalítico, em que foi incluído até sonoterapia, mas ela não pode ouvir falar nas torturas que sofreram, que ela tem ainda colapso. Bom, eu acho que está ocorrendo atualmente no Brasil, em que chega até uma desembargadora acusar a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, de bandidos togados, é uma consequência do que aconteceu durante a ditadura militar, que prossegue até hoje. Não tem, os militares estão nas costas, mas os civis voltaram na frente, quando naquele tempo os militares estavam na frente e os civis nas costas. E depende, companheiros. Eu, quando estava torturado, eu ficava pensando à noite como é que aqueles torturadores podiam se olhar na frente dos espelhos. Como é que aqueles torturadores podiam olhar nos olhos dos seus filhos e das suas mulheres. E isso vai acontecer com os senhores, se não tomarem as providências que o povo brasileiro espera dos senhores. Como é que nós vamos olhar no espelho? É isso que eu tenho que falar, presidente. Em entrevista ao AND, na edição de fevereiro de 2010, ele disse: como preso e torturado pelo regime militar, e como alguém que viu desaparecer os melhores filhos do povo brasileiro sob o suplício covarde dos que se achavam no poder à época e ainda se acham hoje, infensos a qualquer tipo de punição, não admito essa conciliação abjeta que Luiz Inácio trança com os torturadores. Ao sair da cadeia, ingressou no Partido dos Trabalhadores, numa perspectiva de transformar o projeto de criação do PT num partido de feição marxista-leninista, tendo ficado 11 anos travando luta dentro daquela organização. Reconhecendo a ilusão de considerar possível travar a luta dentro dele, teve a clareza de reconhecer que a prática do PT no gerenciamento do Estado brasileiro não representou nenhuma traição, uma vez que, como percebeu depois, a natureza de classe do PT, desde sua gênese, só poderia dar aquele resultado funesto, ainda que tivesse que manter, por certo tempo, um discurso e prática radicaloide para enganar os incautos. Prosseguiu lutando contra todo tipo de revisionismo, reformismo e oportunismo. Encontrou no seu percurso tantos outros veteranos militantes comunistas e passou a dedicar-se ao reestabelecimento do Partido Comunista em nosso país, como verdadeiro partido revolucionário do proletariado. A emoção que invade a alma de um velho combatente quando vê novamente tremularem esse mar de bandeiras vermelhas que eu espero que ela se espalhe por todo o território nacional, porque a única salvação da classe trabalhadora é representada pela luta da bandeira vermelha. José também participou da fundação do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, ocupando o cargo de vice-presidente da entidade. Foi ativo nas campanhas do Sebraspo até onde sua saúde possibilitou. Entusiasta da Revolução Agrária, foi um destacado defensor do movimento camponês, defendendo a terra para quem nela vive e trabalha e denunciando a repressão do velho Estado contra os camponeses em luta.
Incentivou e apoiou muitos companheiros na luta pela moradia na Baixada Fluminense. Participou representando o Sebraspo em inúmeras atividades anti-imperialistas, como nos atos contra a presença dos carniceiros Bush, 2007, e Obama, 2011, no Brasil, e em atos em defesa da Palestina e dos presos políticos no mundo. Nas jornadas de junho de 2013 e 2014, foi a figura mais emblemática das manifestações que tomaram conta do Rio de Janeiro, como em todo o país. Sua imagem com cartaz infestou a internet, fazendo com que muitos jovens vissem nele inspiração para o início de seus combates pela Revolução. Seus companheiros mais próximos relatam a dificuldade que era retirar Zé dos atos quando a polícia começava a reprimir os manifestantes. Vigoroso combatente, sempre queria participar da resistência junto à juventude. Já com mais de 80 anos, participou ativamente, até onde sua saúde permitiu, junto da sua companheira Beatriz, da resistência aos ataques das forças policiais que tentavam pôr um fim à insatisfação popular, como na famosa manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde estava mesmo com pneumonia. Foi um entusiasta da Frente Independente Popular, FIP, criada em 2013 para organizar a energia de uma juventude aguerrida que não quis enquadrar-se nos limites estreitos defendidos pelos partidos e organizações oportunistas eleitoreiras. No primeiro encontro da FIP, realizado em 2013, na aldeia Maracanã, José estava na linha de frente da resistência à tentativa de assalto pelo Batalhão de Operações Especiais, BOP, que pretendia acabar com a reunião. Seus companheiros só conseguiram retirá-lo de lá, apelando a que ele ajudasse a proteger senhoras e crianças que deviam ser retiradas no local. Nunca alguém o viu se queixar das dificuldades naturais da idade. Foi um exemplo para a juventude de combatividade e persistência na luta. Quando, em 2014, vários companheiros jovens foram presos pela participação nas jornadas de protestos, ele os reforçava nas suas convicções. Parabéns, a prisão é uma medalha no peito de um revolucionário. Estava sempre rodeado pela juventude, a qual ele, particularmente, ficava extremamente satisfeito de receber em seu pequeno apartamento na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Passava sua experiência e os instava a não esmorecer na luta, a erguer sempre alta a bandeira vermelha do comunismo, bandeira que manteve erguida toda a sua vida. Eu queria transmitir para vocês a emoção que invade a alma dos velhos combatentes quando vê novamente perguntarem esse mar de bandeiras vermelhas que é quando enfrentou uma situação igual a que nós estamos enfrentando. Diz ele, é por isso que é preciso de tudo ousar. Sem nunca ter descanso, não fiquemos parados sem querer nos finalizar. Não nos submetamos silenciosos e perdemos ao jugo humilhante. Os que nos restam o desejo e a paixão, os que nos resta a ação. Eu vou repetir a última frase, os que nos resta a ação. Mas que ação, meu pai? Que ação? Reclamar? Ficar reclamando com as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, ficaram, de uma certa maneira, essa
tudo aquilo que... Julgava-se um homem de ação, mas seus ensinamentos expostos nos inúmeros depoimentos e intervenções em eventos públicos e, principalmente, o seu exemplo de vida iluminam a teoria e a prática de todos que creem que só a revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo dará solução aos graves problemas que o povo brasileiro vive. Entusiasta combatente internacionalista, tinha a mesma convicção de que apenas a Revolução Proletária Mundial poderá dar a emancipação e o reino da liberdade aos povos oprimidos e proletariado internacional. Nós precisamos ter novas forças. Cada um de nós aqui deve se dar a missão de apanhar, de trazer para o nosso meio, não 10, não 100, mas mais de 1000 combatentes, porque a situação revolucionária em desenvolvimento está exigindo isso. Zé Maria Galhace é um exemplo de comunista convicto e confesso por toda a sua vida, que não se deixou abater pela onda de revisionismo confluente com a ofensiva contra-revolucionária geral do imperialismo a partir dos anos 80. Soube, com sua firme posição de classe, encontrar e reconhecer o maoísmo como terceira, nova e superior etapa do marxismo, o marxismo-leninismo de nosso tempo. Nunca deixou-se encantar pela contrapropaganda do imperialismo, em sua fase de decomposição sem precedentes, repelindo com firmeza as modas e pseudo-teorias pequeno-burguesas. Intransigente defensor da ditadura do proletariado, jamais renegou as experiências socialistas. Defendeu ferrenhamente o grande camarada Stalin e o presidente Mao Tse-tung, e soube reconhecer a necessidade de sucessivas revoluções culturais proletárias para desenvolver a luta de classes no socialismo e transitar ao luminoso comunismo. Foi um defensor do processo revolucionário no Peru, dirigido pelo Partido Comunista do Peru, e dos aportes de validez universal do presidente Gonçalo ao maoísmo, assim como do pensamento Gonçalo. Jamais permitiu se afrouxar e reconheceu sempre que apenas a guerra popular pode vencer com todos os reacionários e o terror contra-revolucionário, por mais poderosos que tentem aparentar. Sua obra, legado e vida de dedicação total e exclusiva à causa do comunismo, à causa da classe, do proletariado, são parte do arsenal de experiências do movimento revolucionário no Brasil e no mundo. Companheiro José Maria Galhace, presente na luta.